Oi, bom dia pessoal, tudo bem? Hoje eu vou começar fazendo um pedido de desculpas, né? Eu fiz uma confusão que eu só percebi agora no final, nesse período aí final, porque na verdade eu inverti o nosso conteúdo, né, do sexto ano. Eu comecei pelas matérias do terceiro e quarto bimestre, né? E esqueci completamente. Eu acho que foi alguma confusão que eu fiz também com o sétimo ano. E só fui observar, tive que olhar o currículo mínimo esses dias para dar uma ver o que estava ainda pendente. Aí eu reparei que eu tinha feito uma confusão, eu tinha começado pela matéria do terceiro bimestre sem trabalhar a matéria do primeiro e do segundo. Embora eu tivesse trabalhado História e Tempo lá no primeiro bimestre, ainda quando a gente estava tendo aula presencial, né? Então hoje eu vou começar esse processo de reparação, né? De correção de caminho, trabalhando um pouco sobre pré-história e a formação da humanidade, né? Hoje vai ser uma aula bem introdutória. A gente vai debater ou refletir sobre, sobretudo, as teorias que tratam sobre essa questão do surgimento da humanidade e do próprio conceito de história, né? Porque pré-história ela tem um prefixo, né? O pré, prévio à história, né? Anterior à própria história, né? Isso, claro, que do ponto de vista da história como área do conhecimento isso é discutível, mas é só para que a gente tenha uma periodização em relação à trajetória da maneira que a história como disciplina acompanha os acontecimentos, né, os fatos, né? Então, duas teorias fundamentalmente discutem e debatem sobre essa questão do surgimento da humanidade. Lembrando que a nossa própria noção de história, embora exista uma história natural ou uma trajetória do mundo alheia ao ser humano, o conceito, né, a compreensão que a gente tem de história é centrada na figura dos seres humanos, né, nos seres humanos. Então, tem duas teorias do ponto de vista da humanidade, né, que abordam essa questão do surgimento do homem. Uma é a teoria evolucionista, do Charles Darwin, inglês e fundador desse campo de reflexão que tem um papel fundamental na biologia, e outro é o criacionismo, né, que é uma teoria, né, em relação ao surgimento da humanidade, é, é, que está presente em diversas culturas e em diversas religiões. Assim, o criacionismo ele advém como teoria de uma matriz religiosa, enquanto o evolucionismo ele advém, ele é proveniente, né? Ele vem de uma matriz científica, né? De base científica. Não estou fazendo juízo de valor, mas um é pelo viés da ciência, outro é pelo viés da religiosidade, né, das pessoas de um modo geral. O criacionismo ele está presente em diversas religiões, conforme eu disse, em diversas culturas, no islamismo, no hinduísmo, no próprio cristianismo, no judaísmo, né? Embora a divindade ela se diferencie de acordo com a religião, né? De acordo com a cultura. Mas a ideia de que um ente divino, né? Um ser melhor divino, ele criou o ser humano a partir do universo, a partir de acordo com o cristianismo, do nada, e no sexto dia criou o homem, criou a terra e criou o mundo, criou toda a existência ou a dimensão de existência a partir do desejo de Deus, no sentido de criação da humanidade como sua imagem e semelhança, né? Então a gente encontra a teoria criacionista, né? Ou essa abordagem, essa narrativa em torno do surgimento da humanidade, tendo visto o criacionismo no livro da Bíblia, no primeiro livro da Bíblia, chamado Gênesis, que traduzindo seria origem, né? Então é em Gênesis que a gente tem o processo de criação, segundo essa teoria criacionista, da criação da humanidade, né? Como tem lá naquele trecho. No sexto dia, Deus, façamos o homem em nossa imagem, conforme a nossa semelhança.
tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e os animais que rastejam pela terra. Então, é nesse momento em que, de acordo com a teoria, com essa abordagem criacionista, ou seja, a abordagem ou a teoria que entende que a humanidade advém de um desígnio, né, de uma decisão de um ser divino, para os cristãos, embora, por exemplo, para o hinduísmo, para outras religiões, a trajetória de criação da humanidade, embora o elemento também seja divino, não necessariamente é o Deus dos cristãos. Então, em outras religiosidades, a gente tem também o elemento divino como criador, por isso que também o criacionismo, mas não necessariamente o Deus dos cristãos, né? Ou judaico-cristão. E essa teoria do criacionismo, ela tem esse elemento do divino como criador, como criadora da humanidade, né? E a outra abordagem é a abordagem evolucionista, que é uma abordagem de base científica proveniente do seu principal teórico, o inglês Charles Darwin, né? Que fez uma viagem ao longo de todo o globo terrestre, avaliando o processo de formação e de evolução das espécies, e aí ao longo ele analisa que esse processo de formação da humanidade ou do surgimento do homem seria proveniente de um processo evolutivo, né? Na origem, na visão dele, todos os seres vivos constituíam organismos simples, desde o surgimento da vida, ou seja, do organismo fundamental que, a partir dele, nos processos de interação com o meio ambiente, ele iria forçando adaptações e evoluções e foi produzindo, num primeiro momento, a diversificação dos organismos até culminar no surgimento do primeiro humanoide, né? Ou de organismos, seres vivos que pudessem ser identificados como seres humanos, né? Isso é uma longa trajetória evolutiva, né? O que é fundamental é que para o Darwin o surgimento da humanidade seria proveniente de um longo processo evolutivo que partiria desde um organismo fundamental até o longo processo de diversificação e adaptação desse organismo que iriam culminar no surgimento da humanidade. Para Charles Darwin, o processo de alteração e de modificação e de evolução dos organismos é produto da sua interação com o meio, que gera um duplo movimento, vamos dizer assim. Um movimento que é a sobrevivência daqueles que têm as características necessárias para a adaptação, por isso conseguem sobreviver naquele determinado ambiente, que vai se modificando, né, e se transformando, e por sua vez aqueles que não detêm aquelas características vão morrendo, perecendo, perdendo a capacidade de se reproduzir, e com isso vão sendo selecionados, eliminados. O nome desse processo de sobrevivência e eliminação, o Darwin definiu como seleção natural, né? Seleção natural das espécies. O longo caminho percorrido dentro desse processo de seleção é o que culmina em processos evolutivos, é o que gerou, melhor dizendo, ou foi gerando processos evolutivos, no qual, num determinado momento, aproximadamente 10 milhões de anos atrás, a gente tem o surgimento dos primeiros humanoides, né? Então esse processo ele se dá num longo caminho. Eu fiquei na dúvida agora, eu não sei se são 10 milhões, eu vou me arriscar no erro, mas caso esteja errado, lá na descrição do livro eu coloco o período preciso, tá? Porque às vezes a gente fica com algumas dúvidas. Então, de acordo com essas duas teorias, a humanidade seria proveniente de processos distintos. Os seres humanos surgiriam a partir de processos completamente diferentes e que não são complementares. Um seria um ser divino, outro seria um processo como consequência do próprio meio ambiente, né? Da própria vida na Terra que iria construindo seus processos evolutivos que até um determinado ponto que surgiriam os seres humanos dentro de um processo produtivo evolutivo mais longo. Beleza, galera? Isso é só a primeira abordagem, depois eu vou entrar nas caracterizações sobre o processo das diversas espécies humanoides, sobre o processo evolutivo dos seres humanos em si e a própria definição do conceito de pré-história. Falou, pessoal? Isso é só uma breve introdução. Um grande abraço.